nós estamos já com um slide, nós estamos dando continuidade aos estudos dos temas dos livros de André Luiz. Estamos, conforme os amigos podem acompanhar, estamos na parte 12 deste estudo, em que nós apresentamos capítulos diversos dos diversos livros de André Luiz, com assuntos também diversos. Qual o propósito nosso? É tentarmos visitar estas páginas ricas, das quais foram psicografadas pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito e mentor André Luiz. E conforme os amigos estão acompanhando no slide, nós temos 4 livros selecionados para hoje. O primeiro livro, No Mundo Maior. O segundo livro, Missionários da Luz. O terceiro livro, E a Vida Continua. E o quarto e último deste módulo, Evolução em 2 Mundos. Então, vamos iniciar os nossos estudos trazendo reflexões deste mentor, André Luiz, em que, neste primeiro retângulo, livro No Mundo Maior, capítulo 17, de nome, No Limiar das Cavernas. O assunto, existem diversos assuntos neste capítulo, mas, em destaque para hoje, planície pantanosa. André Luiz e o mentor Calderaro, eles se encontram nas regiões abismais, regiões de trevas, que é o chamado umbral. O umbral tem as suas variações, ambientes diferenciados, que correspondem às características de violações das leis divinas, das rebeldias, dos espíritos desencarnados. Mas o nosso mentor André Luiz, ele se encontra com Calderaro neste ambiente em que ele está andando, digamos assim, trilhando estes ambientes em que, em dado momento, segundo André Luiz, ele deslumbra uma planície, um plano, um terreno bem extenso, pantanoso, em que existem diversos irmãos que estão imersos em ambientes de lodo, lamaçais, são vibrações semimateriais, porque uma vez em que o espírito desencarna, ele continua existindo, ele sobrevive com o seu perispírito. O que morre é o corpo físico. A sobrevivência dele continua na outra dimensão através do perispírito. E estes irmãos que se encontram nesta região do umbral, próximo das cavernas de sofrimentos, dos abismos, esses irmãos violaram as leis divinas, são organizações criminosas, são indivíduos em que agiram na ilicitude quando estavam encarnados e insistiram nesses comportamentos que violaram, primeiramente, as leis humanas e, acima de tudo, as leis divinas. E segundo André Luiz, nesse capítulo, a quantidade de irmãos desencarnados, em desequilíbrios mentais, alienados, os seus perispíritos deformados, com o fenômeno da chamada zoantropia, em que o perispírito ganha forma animalesca, ou a licantropia, em que o perispírito ganha forma de lobo. Então, existem vários fenômenos nos corpos astrais, nos perispíritos, bem como no seu psiquismo. Então, esses irmãos representam um grupo muito grande que se encontram ali, de alguma forma, assistidos, porque, lembrando que o umbral ele é também um ambiente hospitalar, em que esses irmãos são recebidos, para que eles possam, primeiramente, fazer um balanço da sua última encarnação, de forma compulsória, porque não tem como esses irmãos rebeldes, transgressores das leis divinas, não tem como eles se refugiarem no mundo material, porque quando o fraudador,
aquele que agiu na inicitude, ele utiliza a vida material, enquanto encarnado, como uma espécie de refúgio. Ninguém percebe que é um espírito perigoso, trevoso, porque ele está no corpo físico, em sua rigidez, e se oculta nesse corpo físico a sua aura, que são informações que representam a identidade verdadeira e as intenções verdadeiras desse espírito. Então, uma vez que André Luiz, com Calderaro, que é o mentor do livro No Mundo Maior, eles se encontram nessas regiões abismais, eles observam vários fenômenos. Mas por que a divindade permite que venham existir esses ambientes do umbral? Para que esses irmãos possam recomeçar sua caminhada. Mas para que eles possam recomeçar, é necessário um isolamento e que eles possam expiar, se arrepender e reparar. Essas 3 condições que eu acabei de mencionar, elas são previstas no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7. No artigo 16 desse Código Penal da Vida Futura, que se encontra no livro Céu e Inferno, a obra consagrada por Allan Kardec, diz: para que o espírito possa superar uma falta, um erro, um equívoco, é necessário que ele supere 3 condições. Primeiro, o arrependimento, isto é, ele se encontra no umbral. Ele precisa se arrepender, esse arrependimento tem que ser eficaz. O que significa isso? Ele precisa cair em si. Esse aí é o filho pródigo do Evangelho do Senhor Jesus. Caiu em si, ele volta para o Pai. Uma vez que esse irmão se encontra no umbral, ele cai em si: errei, meu Deus, abandonei minha família, fui homicida, incidi em velhos erros. Isto é, ele está caindo em si. Uma vez que ele faz esse balanço, ele começa a discernir, ele percebe o contraste do bem e do mal. Este arrependimento nasce das suas profundezas, da sua consciência. E uma vez que ele se arrepende, a sua aura indica uma certa luz de arrependimento. Então, ele já está apto a ser levado para um ambiente superior, uma colônia de regeneração. E uma vez que ele se arrepende, ele alcança, segundo o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, ele alcança a expiação. Ele tem necessidade de resgatar esses velhos erros. Resgatando, ele alcança a reparação. Então, esse ambiente do umbral, que é segundo André Luiz, ele identifica nesta parte do umbral, é uma planície pantanosa em que existem grupos de espíritos encarnados com deformidades, desequilíbrios mentais, mas eles estão ali para que eles possam alcançar primeiramente o arrependimento. Uma vez alcançando o arrependimento, eles estão aptos a discernir e recomeçar a caminhada, se ajustando às leis divinas. Ao se arrepender, eles querem resgatar. Errei no passado, agora quero substituir esse erro pela responsabilidade de uma vida melhor, uma nova vida, uma nova história. Uma vez expiando, eles podem alcançar a reparação, que é a paz do espírito. Eles conseguem viver essa paz porque eles dissolvem a ressonância do seu psiquismo com o seu passado. O passado tem um núcleo, existe um ambiente no nosso psiquismo que armazena este passado com várias informações. E esse passado se apresenta, às vezes, com monoideias, com fixações mentais, com velhos erros. E uma vez que ele dissolve esse passado, isto é, ele desenvolve a reforma íntima, ele é um ser novo, esse passado não se apresenta através de uma depressão, de uma melancolia, de uma tristeza. Então, ele consegue desfazer esse passado com atos caritativos, com virtudes. Então, são esses caminhos que o umbral, esse ambiente do umbral, favorece para que possamos repensar a nossa vida, sair da condição de Saulo de Tarso, no mau combate, e começar a ingressar no bom combate, na condição de Paulo, aquele que nós conhecemos como o grande, o gigante herói do cristianismo, ajudando o Senhor Cristo a propagar a boa nova. Paulo, você levantou a mão, né, Paulo? Fica à vontade. Oi, Carmélia. Opa!
fazer duas perguntinhas. À vontade. Nessas regiões, né, que você citou, você falou de licantropia, de zoantropia, esses irmãos desencarnados, a maioria deles, né, que nada é exato, né, tem consciência que eles estão desencarnados e seria por causa dessa condição de licantropia, zoantropia, essa mudança, que muitos acreditam no que se chama de mentempsicose, que é o retorno da alma humana encarnando como animais? Existem os mitos, as informações que não representam uma fé raciocinada, mas existem também fundos de verdade, né? Segundo Calderaro, essa tua indagação, André Luiz fez neste capítulo para o Calderaro, no capítulo No Limiar das Cavernas, do livro No Mundo Maior, que estamos estudando nesse momento, e o Calderaro explica que alguns deles não sabem, não têm consciência que vivem naquele ambiente, e outros sim, outros sabem que estão desencarnados, mas eles não pretendem assumir a primeira condição do artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que é o arrependimento. Eles não aceitam o arrependimento porque eles defendem perigosamente a ideia de um pensamento uniforme, isto é, a verdade desligada da verdade maior, que é do Cristo. Então, eles defendem ideologias, eles defendem mentalidades que propagam com tais mentalidades, com tais ideias e ideologias, propagam a dor humana. Aí nascem os ditadores, nascem os cruéis entre nós, imaginando que eles estão certos, mas estão aí propagando, infelizmente, o sofrimento para a coletividade. Mas o interessante que o André Luiz explica, Calderaro também, ambos explicam, nesse capítulo, Paulo, que muito deles não tem preocupação de perceber a presença do André Luiz e do Calderaro, porque estão tão preocupados no seu egoísmo que eles estão ali alienados com as preocupações das suas ideias dominantes. Isto é, se o indivíduo reencarnou na sua última encarnação, a preocupação dele é viver somente nos excessos, nos vícios, o sexo desequilibrado, o excesso de álcool, a alimentação exagerada. Se ele viveu com essas características e não teve nenhuma preocupação de atenuar, se evangelizar, algumas compensações no caminho do bem, ao desencarnar esses irmãos com essas características infelizes, eles vão permanecer nessas regiões com as mesmas condições, com as mesmas qualidades em que eles adquiriram na última encarnação. Por isso que é importante as presenças desses mentores espirituais para que eles possam, primeiro, perceber que há um espírito superior, no sentido moral, intelectual, que podem, esses espíritos, amparar estas coletividades. E é interessante, Paulo, para que possamos fundamentar o nosso estudo, eu vou recorrer agora ao Livro dos Espíritos, em que temos uma questão muito interessante, porque a vida tem uma finalidade. Porque, de alguma forma, todos nós podemos ainda estagiar, passar pela região do umbral, porque nós não entendemos qual a finalidade da vida. A vida faz um grande sentido. E a questão 132, que o Paulo vai ler, Allan Kardec pergunta na questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta a respeito qual é o sentido, a finalidade da reencarnação. E de forma bem resumida, o Paulo vai ler, diz que, primeiramente, é espiar, viver as suas provas e ajudar o Pai Celestial nas obras divinas. Então, a vida tem uma finalidade. Se eu nego esta finalidade, esse sentido da minha natureza espiritual, naturalmente eu vou preencher com os valores transitórios. E esses valores transitórios podem me conduzir para uma região umbralina. Pode ler, Paulo? Questão 132 do Livro dos Espíritos, que estamos fundamentando esse assunto, planície pantanosa, do capítulo 17 do livro No Mundo Maior. Essa questão 132 faz parte da parte segunda do Livro dos Espíritos, da vida espírita ou da vida espiritual. No seu capítulo 1, vai falar sobre a encarnação dos espíritos. Objetivo
da encarnação. Pergunta: qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Uma coisa muito interessante para a gente analisar em qualquer estudo, né? É a etimologia das palavras, né, Carmel? É verdade. Aí eu fui ver alvo. Vem de quê? Alvo é o mesmo significado da palavra, vem do latim, da palavra peccatum, né? Significa enganar-se, errar a mira, errar o alvo. Então, alvo tem essa origem de errar o alvo. E aqui, Kardec dá a resposta, a espiritualidade dá a resposta. Deus a impõe. Qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Então, aqui esse é o nosso alvo, né, Carmen? Perfeito. Errando esse alvo, a gente vai cair em sofrimento. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando a objetivos, plural, mais que um, né? Perfeito. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Esta é a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é de colocar o espírito nas condições de cumprir a sua parte na criação. E para executá-la, que em cada mundo toma um corpo, constituindo da sua matéria essencial, a fim de cumprir as ordens de Deus. Desta forma, concorre ele à obra geral, avançando progressivamente. Tá ótimo, Paulo. Muito agradecido, Paulo. Então, é interessante, meus amigos, que a questão 132 do Livro dos Espíritos está fundamentando este assunto do livro No Mundo Maior, capítulo 17, de nome No Limiar das Cavernas. Entendam que quando a questão 132 diz que o objetivo é justamente a perfeição, isto é, nós estamos buscando a perfeição em diversas encarnações, muitas encarnações, a perfeição é o alvo, é a meta. Quando nós negamos a perfeição, naturalmente, nós estamos motivados, substituindo a perfeição pela imperfeição. A imperfeição, quando ela é dolosa, você assume aquele ato, a tua intenção é realmente viver nas imperfeições, você está projetando, através da sua mente, do seu psiquismo, e a tua aura, teu perispírito já ganham configurações destas imperfeições através de formas de pensamentos como bactérias astrais, aspectos desagradáveis, fealdades,